Olá, turma! Meu nome é Simone Batista, eu sou professora de Direito e Processo do Trabalho e eu estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito da medida provisória 927, publicada no dia 22 de março de 2020. Essa medida traz questões de enfrentamento das relações de trabalho durante o período do coronavírus, do Covid-19. Ela considera tal situação como um motivo de força maior prevista no artigo 501 da CLT. O objetivo da medida provisória é trazer um enfrentamento para as questões econômicas e evitar o desemprego neste período. Para tanto, ela traz algumas opções para o empregador enfrentar essa situação. A primeira delas é o teletrabalho, transformar o trabalho presencial em home office. Basta que o empregador comunique os trabalhadores com um prazo de 48 horas de antecedência. O home office pode ser utilizado também por aprendizes e por estagiários. As despesas a respeito da montagem desse trabalho, se for necessário um notebook, etc., vai ficar a cargo das partes convencionarem, podendo o empregador fornecer tais equipamentos. O artigo 62, inciso 3 da CLT, é bom lembrar que ao regulamentar o teletrabalho, ele dispõe que o teletrabalhador não tem direito às horas extras, ao horário noturno, a todo o capítulo da duração do trabalho. Caso o empregador entenda que o teletrabalho não vai resolver, que na situação dele, na atividade que ele desempenha, não tem condições dos empregados continuarem trabalhando de suas próprias casas, o empregador então pode optar pela segunda alternativa, que é conceder férias aos trabalhadores. As férias podem ser individuais ou coletivas. Lembrando que as férias individuais são dadas para uma pessoa ou um grupo de pessoas. E mesmo que o empregado ainda não tenha adquirido direito às férias, pode o empregador concedê-las mesmo assim. É o que dispõe a medida provisória. E ela é importante também num aspecto em que a CLT prevê que as férias têm que ter um aviso de 30 dias de antecedência, mas a medida provisória abre exceção no prazo de calamidade e diz que basta o empregador avisar com 2 dias de antecedência. Lembrando também que não é possível usufruir das férias por um período inferior a 5 dias, o mínimo seriam 5 dias. Quanto ao pagamento, o empregador pode pagar até o 5º dia útil subsequente à concessão das férias. Então, vamos dizer que o empregador opte agora no mês de abril para conceder as férias para o trabalhador, ele pode efetuar este pagamento apenas no 5º dia útil de maio. E quanto ao terço constitucional que acompanham as férias? O terço constitucional tem prazo para ser pago até o momento da gratificação natalina, o que ocorre no mês de dezembro de cada ano. Então, aí deu uma abertura bem grande para os empregadores para aliviar um pouco a folha de salário de pagamentos. A concessão das férias também pode ser feita de forma coletiva, ou seja, quando a empresa vai fechar um departamento, alguns departamentos, ou até a empresa inteira mesmo para de funcionar. Nesse caso, o que ocorre? Segundo a CLT, o empregador tem que avisar ao Ministério da Economia e também ao sindicato. Mas com a medida provisória, ela abre uma exceção e ela diz que não é necessário. Basta avisar ao grupo dos trabalhadores que sairão de férias, obedecendo também o prazo de 48 horas de antecedência. Além do teletrabalho, das férias individuais e das férias coletivas, é possível também o empregador realizar o banco de horas. Se nenhuma das outras medidas lhe atende, ele pode ficar com a opção do banco de horas. O banco de horas, ele é tanto a favor do empregador quanto a favor do empregado. E isso é que é curioso. Então, vamos dizer que a empresa conceda agora, fecha a empresa e conceda esse período de descanso, mas não quer conceder férias. Então, ao retornar, os trabalhadores ao retornarem após a pandemia, após a cessação do estado de calamidade, os empregados, retornam para o trabalho e ao retornarem, eles podem fazer até mais 2 horas por dia, como horas extras, numa jornada total de 10 horas diárias. E aí eles vão levar um tempo, até 18 meses, para cumprir, para zerar
esse banco de horas aí. É o prazo máximo que a medida provisória dispõe. E para que seja feita essa compensação, não é necessário acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho e nem acordo individual. Então, a medida provisória mexe bastante com questões da CLT, mas eu lembro a todos que isso é somente no período de calamidade, no período da pandemia. A CLT permanece intacta, mas neste momento de exceção, aplica-se a medida provisória. Lembrando ainda que se o empregador não optar pelo teletrabalho, se ele não optar pelas férias individuais, nem pelas férias coletivas e nem mesmo pelo banco de horas, ele pode ainda antecipar os feriados. A medida provisória dispõe sobre isso. Pode o empregador antecipar feriados que vão ter durante o ano, mas nesse caso, somente os feriados civis, porque se forem os feriados religiosos, aí ele vai precisar da concordância do empregado. Para que o empregador antecipe esses feriados, os civis, ele tem que avisar o empregado 48 horas antes e determinar quais seriam esses feriados que serão antecipados. Bom, a despeito de tudo isso, ainda é possível que o empregador suspenda o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pelo prazo de 3 meses. Então, nesses 3 meses, o empregador não precisa depositar o FGTS. E aí, essa suspensão vai começar a vigorar, ou seja, vai começar a efetuar esse pagamento quando? Após o período de 3 meses, no mês de julho, o empregador vai começar a depositar a partir de julho e ele pode ainda parcelar em até 6 vezes o valor do FGTS não pago agora nesses 3 meses. Para que o empregador possa fazer jus a esse direito, basta que ele informe ao Ministério da Economia até o mês de junho de 2020, tá? Ele tem que mandar as informações até o mês de junho de 2020 e aí então ele poderá começar a pagar esse FGTS parcelado a partir do mês de julho do mesmo ano. Há que aqui se observar em relação à prescrição. Se o empregador não efetua os depósitos do FGTS, como é que fica a prescrição para que eventualmente o empregado venha reclamar esse direito? A medida provisória cuidou disso também e ela disse que o empregado vai ter, e nesse prazo, a prescrição vai ficar suspensa por 120 dias. Então, suspensão da prescrição por 120 dias, só depois que ela volta a correr. Ou seja, o empregado não terá prejuízo de reclamar em juízo futuramente, se for o caso, desde que considere esse período aí de suspensão por 120 dias, onde o prazo nenhum vai correr. E ainda, finalmente, é importante lembrar que há quem pergunte se um trabalhador contrair o Covid-19, isso pode ser considerado como uma doença ocupacional? Pode ser responsabilizado o empregador por isso? Porque o empregador tem obrigação de cuidar do meio ambiente de trabalho, da rigidez desse meio ambiente de trabalho, da saúde do trabalhador, oferecendo equipamentos de proteção individual suficientes para que o empregado não contraia nenhuma doença dentro do local de trabalho. A medida provisória não descuidou desse aspecto e ela dispõe que, a princípio, regra geral, o Covid-19, a sua contaminação, não será considerado como doença ocupacional, exceto se o trabalhador demonstrar o nexo de causalidade entre a atividade que ele exerce e a contaminação do vírus. Então, o ônus da prova aí fica para o trabalhador, porque a medida provisória já exclui de plano esse nexo causal, tá certo? Bom, gente, tem bastante coisa para a gente trabalhar, mas nesse primeiro momento deu para ver em linhas gerais essa medida provisória. Nós vamos gravar a próxima aula, vai ser a respeito da medida provisória 936, que vai falar sobre a redução salarial, redução de jornada e também a suspensão do contrato de trabalho. Por hoje é só. Muito obrigada.